Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1 até o versículo de número 3. E eu convido você nesse momento a participar do banquete espiritual, porque a mesa já está posta e Deus tem uma palavra para o nosso coração. Ouçam o que diz Mateus capítulo 24, versículo de número 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A minha tradução é Revista e Atualizada, e traz a expressão consumação do século com ponto final. A maioria das Bíblias que vocês estão usando aqui hoje à noite, certamente é Revista e Corrigida. E o versículo 3, o final do versículo 3, deve estar mais ou menos assim: dize-nos, quando serão todas estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A expressão fim do mundo e um ponto de interrogação é uma pergunta. Podeis sentar, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, moças e rapazes que me ouvem hoje à noite, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão. Sou filho e neto de pastor na Assembleia de Deus. Toda a minha família é de tradição assembleana e pentecostal. E eu tive o privilégio de ser criado nesse contexto assembleano pentecostal. Comecei a pregar o Evangelho com 7 anos de idade. Era ainda uma criança, não tinha a menor noção da responsabilidade que era pregar. Mas meu pai era um nordestino, baiano, muito bravo, muito severo, muito sisudo. Obrigava eu a decorar sermões, obrigava eu a pregar. Enquanto meus irmãos estavam brincando, eu era obrigado a decorar sermão para pregar. Certo ou errado a atitude do meu pai, eu nunca mais parei de pregar e estou aqui hoje à noite, mais uma vez, pregando a palavra de Deus. E por que é que eu estou iniciando este meu simples sermão aqui hoje à noite? A partir da minha própria experiência de ter nascido num lar cristão, de ser filho e neto de pastor na Assembleia de Deus. Porque eu tenho muitas memórias, eu guardo no meu coração e na minha mente várias lembranças, especialmente dos anos 90, de toda a década de 90, final dos anos 80 e toda a década de 90, porque os anos 80 e 90 foram as duas últimas décadas do século 20, do século passado. Foram as duas últimas décadas do milênio passado. E havia uma expectativa muito grande. Criou-se uma grande expectativa, não só entre os crentes,
mas até as pessoas não crentes em geral, havia uma grande expectativa de que alguma coisa iria acontecer por ocasião da virada do milênio, no final dos anos 90 e a entrada para os anos 2000 e o novo milênio, o novo século, o século 21, que já estava se avizinhando. Então os não crentes acreditavam que o mundo ia acabar no ano 2000. Havia até um ditado que hoje quase já não se fala mais, mas se tornou um jargão, um ditado popular, que as pessoas diziam assim: 1000 chegará, mas 2000 não passará. Lembram disso? Havia uma expectativa de que o mundo ia acabar no ano 2000. E os crentes, por sua vez, diziam o seguinte: não, o mundo, não é que o mundo vai acabar, diziam os crentes, mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e era completamente fora da cogitação dos crentes entre os anos 80 e 90 a possibilidade da igreja ainda estar na terra até o ano 2000 ou no próprio ano 2000. Então criou-se uma grande expectativa. Os anos 90 foram anos de grande expectativa. Vários profetas, pretensos profetas, se levantaram com suas previsões, com suas visões, com suas revelações, gravaram discos falando da volta de Jesus, porque Jesus ia voltar antes do ano 2000. Especuladores faziam especulações com relação ao fim do mundo. Até os grandes bancos do mundo ficaram preocupados com uma possível pane que poderia dar nos bancos por causa da mudança da forma como se ia contar os dígitos, da mudança dos dígitos. Houve muita especulação, muita preocupação. 1999 foi uma febre de casamento nas igrejas, porque os jovens diziam: vamos casar, vai que Jesus vem, eu não casei ainda. Uma febre de casamento em 99. 31 de dezembro de 1999. Talvez o 31 de dezembro de 1999 tenha sido o dia em que as igrejas mais ficaram cheias, mais superlotaram os templos, porque vamos para a igreja, é a virada do ano, é virada do século, é virada de milênio, vamos para a igreja, vai que Jesus vem, então a gente vai para a igreja. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a vocês o seguinte: eu não sei se vocês já prestaram atenção, que parece que os crentes têm um problema com a energia quando acaba. Por exemplo, o culto pode estar frio como for, você ouve um mosquito passar, você ouve uma agulha cair no chão, mas se acabar a energia, vira um pentecoste tremendo. Eu não sei qual é o problema que os crentes têm com o escuro. Se a energia acabar aqui dentro desse grande templo agora, os que estão andando vão parar agora e vai todo mundo virar um pentecoste só, porque parece que associa, né, fim do mundo, volta de Jesus, com o cessar da energia. Bom, deixa para lá, fecha parênteses. O certo é que houve muita especulação e grande expectativa da volta de Jesus. Os hinos que cantávamos, a maioria deles, para não dizer todos, eram cristocêntricos e falando da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. As mensagens que pregávamos e que ouvíamos pregar de segunda a segunda, seja culto de doutrina, seja culto de oração, seja culto público, seja culto ao ar livre, as mensagens eram cristocêntricas e anunciando o grande juízo e a grande volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Meu avô, como eu já mencionei a vocês, que era pastor, já dorme no Senhor,
Meu avô pregava e acreditava que Jesus ia voltar antes do ano 2000. Se você quisesse provocar meu avô, era só você engrenar uma conversa com ele, lá pelas tantas no meio da conversa, você fizesse qualquer plano que ultrapassasse a marca dos anos 2000. Você dissesse assim, por exemplo, vou casar no ano 2000. No ano de 2001 vou comprar uma casa. Vou fazer uma faculdade em 2002. Meu avô pulava dessa altura e já vinha logo com um sermão. Onde já se viu crente da Assembleia de Deus, crente pentecostal, fazendo planos para o ano 2000, Jesus está voltando. Só se for para você ficar aí para ver o anticristo, porque a igreja não vai estar aqui no ano 2000. E meu avô morreu com 80 anos em 2004. Havia essa expectativa da volta de Jesus. Pregávamos constantemente sobre o seu retorno. Parecia que havia um temor muito grande. Quantas vezes eu participei de seminários, porque o assunto de escatologia sempre me chamou a minha atenção. Não sou nenhum especialista no assunto, claro que não, mas sempre gostei desse tema. E eu ia para os seminários, o seminarista fazia lá os cálculos, dizia que não era para comprar nenhum produto no mercado que tinha código de barras, porque eles faziam lá uma conta nos códigos de barras, e o resultado era 666. Mercado automobilístico nos anos 90 lançou um carro grande, uma van, um carro grande, com o nome besta. E os crentes ficaram apavorados e diziam: irmão, não entra nesse carro, é o carro da besta. Então havia uma preocupação, uma tensão, uma expectativa e muita especulação com relação à volta de Jesus no final, em todos os anos 90 até o final da década de 90. Qual foi o resultado? Chegou 99, viramos para o ano 2000, atravessamos uma década inteira do ano 2000 e chegamos em 2010. Avançamos mais um pouco e já vamos completar neste ano de 2020 2 décadas inteiras do novo milênio, do novo século, dos anos 2000. O mundo não acabou, não aconteceu nada e Jesus não veio ainda, porque eu estou esperando ele hoje, mas ainda ele não veio. Qual foi o resultado disso? Como virou o milênio, não aconteceu nada, Jesus não veio, o mundo não acabou. Arrefeceu no coração de alguns a esperança da volta de Jesus. A teologia da prosperidade ganhou voz. O evangelho da autoajuda passou a substituir a mensagem da cruz. Os hinos deixaram de ser cristocêntricos, deixaram de ser hinos que anunciam a volta de Jesus e passaram a ser cânticos de bajulação, passaram a ser cânticos antropocêntricos, onde a última coisa que se refere é a volta de Jesus. Nossos pregadores, claro que eu não posso generalizar, mas a maioria dos nossos pregadores neste país estão se transformando em coaches da fé, estão deixando de ser baluartes do evangelho para serem coaches da fé. Estamos vivendo dias onde abandonaram a mensagem do Calvário, esqueceram a mensagem da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja, e o evangelho triunfalista, uma mensagem de barganha que faz apenas cócega na alma e produz umas coceirinhas nos ouvidos, tomou conta e ganhou espaço. Mas eu venho aqui hoje à noite, na autoridade do Espírito de Deus, dizer a toda esta igreja que, queira ou não queira, Jesus Cristo voltará. Se os pregadores pregarem, Jesus Cristo vem. Se não pregarem, Jesus Cristo vem. Se os cantores cantarem sobre a volta de Jesus, Jesus voltará. Se deixarem de cantar, Jesus voltará.
Se você crê nesta mensagem, ele vem. Se você não crê, ele vem pela mesma palavra. Se o diabo quiser, Jesus vem. E se o inferno não gostar, breve nós vamos ouvir o alarido de Deus. A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o capítulo 24 que eu li para vocês, versículo de número 1 até o versículo de número 3, eu dei ênfase à última parte do versículo 3, porque é exatamente na última parte do versículo 3 que nós temos uma pergunta milenar, a pergunta dos discípulos, que perguntaram a Jesus há mais de 2000 anos: Senhor, quando serão todas estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há mais de 2000 anos, os discípulos de Jesus já estavam interrogando sobre os sinais de sua vinda e sobre esta questão que já gerou tanta especulação, que é o tema fim do mundo. Um cientista inglês, por nome Stephen Hawking, ele que não é cristão, ou seja, não era, porque já faleceu recentemente inclusive, cientista inglês, não cristão, Stephen Hawking, ele que é considerado o pai da teoria do buraco negro, ele fez a seguinte previsão. Disse ele que o mundo não tem condições de sobrevivência por mais 50 anos. Por que que o Stephen Hawking fez este tipo de previsão? Porque o ecossistema do nosso planeta está se exaurindo. Há uma extinção sistemática de animais, porque a urbanização está tomando conta do campo, e isto está desequilibrando sistematicamente o ecossistema. Mas não é só este o problema. Nós temos um problema com a fome mundial. A fome mundial é quase que um problema sem solução à vista, porque da maneira como as economias estão alicerçadas na base da troca e da venda, da lei da oferta e da procura, mais e mais países que estão na beira da miséria ou totalmente na miséria vão permanecer em estado crônico de miséria e de sofrimento. Eu posso citar para vocês aqui hoje à noite, entre outros, eu posso citar a Somália, o Sudão, a Índia, Bangladesh, Angola, Moçambique, Libéria, Bolívia, Afeganistão, o Nordeste, o sertão do Nordeste brasileiro, o sertão do Norte no Brasil, que são considerados verdadeiros bolsões de miséria sem solução à vista. Toda esta anarquia, toda esta crise, toda esta injustiça social vem gerando cada vez mais um caos sem precedentes, e nós temos visto e ouvido com os nossos próprios olhos e com os nossos próprios ouvidos aquilo que Jesus já havia falado em Mateus 24 sobre os princípios das dores e sobre as guerras e os rumores de guerras. E por falar em guerras e em rumores de guerras, o século 20, o século passado, foi considerado o mais violento século de toda a história da humanidade. Só num século nós podemos citar genocídios tremendos, como o da Armênia, de Ruanda, de Camboja, o extermínio de Mao Tse Tung na China, de Stalin na antiga União Soviética e na Rússia, o extermínio sistemático da Guatemala, de El Salvador, o extermínio dos curdos do Iraque, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e a questão palestina, que já gerou tanto ódio, morte e sofrimento, e uma guerra civil
dentro do Líbano. Este século que acabou, este século que passou, o século 20, foi o mais violento século de toda a história da humanidade. E não pensem os senhores o contrário, não pensem vocês diferente, porque o século 20 será ainda pior do que o século passado. O século 20 será ainda mais violento, o século 21 será ainda mais violento do que o século 20, o século passado. Nós vamos ver um desencadear cada vez maior deste esquema puxando violência, de fome, de miséria, de ódio étnico, de preconceito, de racismo, que vai se acirrar na história da humanidade. Você me pergunta: Pastor Nilson, você quer dizer que nós já estamos no fim do mundo? Não, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não tenho condições de lhe fazer tal afirmação, mas eu posso lhe garantir hoje à noite com segurança que a igreja já começou a experimentar aquilo que Jesus chamou em Mateus 24 de o princípio das dores. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema não é mais local, não é mais pontual. A falência do sistema agora é global. Você me diz assim: mas fome sempre houve, ódio étnico sempre houve, crises políticas sempre houve, crise econômica e social sempre houve, guerras sempre houve, sim, sempre houve, mas nunca em uma escala global. E nós, humanidade, nós seres humanos, pela primeira vez na história, começamos a experimentar todo este caos numa escala global. Não é um problema que afeta um país, não é um problema que afeta uma vila ou uma aldeia. Todo mundo está alarmado. Vocês estão acompanhando os noticiários, vocês estão vendo o que está acontecendo nos países da América Latina, vocês estão vendo muito bem as tensões entre Irã e Estados Unidos, vocês estão vendo o que está acontecendo no continente africano. O mundo está inseguro cada vez mais, o mundo está caótico cada vez mais, o mundo está cada vez mais titubeando e cambaleando como um bêbado, e as pessoas não têm mais em quem acreditar, e as pessoas não têm em quem mais apostar toda a sua confiança e toda a sua segurança. Quer ver só uma coisa? Nós estamos vendo aí, meus queridos irmãos, despontando uma crise econômica mundial sem precedentes, porque a economia mundial está por um triz. Vocês todos sabem que a economia mundial é toda alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores do mundo inteiro. Essas bolsas de valores são fracas, são frágeis, são voláteis. Qualquer grande cataclisma, elas vão ao chão, e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e mais trilhões de euros, de dólares, de libras e de liras e de tantas outras moedas em redor do mundo desaparecerão da noite para o dia, e o mundo inteiro vai amargar uma crise econômica mortal e fatal. Você me diz assim hoje à noite: Pastor Nilson, o que é que você veio pregar no congresso da UMADECRE? O que é que você veio falar nesta abertura oficial do congresso da UMADECRE aqui no grande templo? Você veio colocar medo? Você veio jogar um balde de água fria? Você veio aqui para mostrar os acontecimentos mundiais e deixar a gente perplexo? Não, meu querido irmão, não, meu querido moço, não, minha querida moça. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo, na ousadia e na confiança da palavra de Deus, dizer a toda esta igreja que tudo isso que está acontecendo, Jesus já havia dito que estas coisas haveriam de acontecer. E quando todas estas coisas estivessem acontecendo, não era para baixar a cabeça, não era para ficar triste, perplexo e assustado como o mundo que não tem esperança, mas quando todas estas coisas estiverem
verem acontecendo, disse Jesus: levantem as vossas cabeças, porque num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta vai soar, o dia da nossa redenção se aproxima, a trombeta soará e a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Quantos aqui têm esta esperança? Levante a sua mão para o céu para glorificar o nome do Senhor. O que é o fim do mundo, meus queridos irmãos? Biblicamente falando, esta é a pergunta que normalmente as pessoas fazem. O que é o fim do mundo? Quando a Bíblia fala de fim do mundo, do que é que a Bíblia está falando? É evidente que eu não estou aqui para basear a minha mensagem nas previsões da mãe Diná, nem de Nostradamus, nem dos bruxos da antiguidade medieval. Eu estou baseando a minha pregação hoje à noite nas palavras de Jesus, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Esta é a minha grande esperança. Então, o que é o fim do mundo? Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de fim do mundo, a Bíblia está falando de uma aceleração da história. Quando a Bíblia fala de fim do mundo, a Bíblia está falando de uma aceleração da história. Eu vou pedir que você me acompanhe neste momento com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1. Ouçam o que diz Paulo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Agora ouçam o que Paulo diz: como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora abra a sua Bíblia uma vez mais, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Ouçam o que diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, como as dores de parto de uma mulher. Os eventos vão começar a se desencadear com muita rapidez e com maior velocidade. As coisas vão começar a desencadear com maior velocidade. Você não veja o capítulo 8, versículo 22, que eu acabei de ler para vocês. Algumas traduções, como a minha que eu tenho aqui, Revista Atualizada, diz angústia, mas a Revista Corrigida está correta, e ela traz a expressão dores de parto. O que é que Paulo quer dizer com esta metáfora das dores de parto de uma mulher? Como vem as dores de parto a que está para dar à luz. Todas as mulheres sabem muito bem que quando chega o seu momento, ela começa sentindo contrações. Essas contrações têm um certo espaço, em um certo tempo, entre uma contração e outra, até que vai diminuindo o espaço. Se ela estava sentindo contração de 1 em 1 hora, ela começa a sentir contrações a cada 40 minutos, de 30 em 30, de 20 em 20, 10 em 10, até que esta mulher está sentindo contrações uma após a outra, de 5 em 5 minutos, e vai diminuindo. Quando ela está sentindo contrações sucessivamente, então corra logo com esta mulher, porque esta criança vai nascer.
significa, estas dores de parto significa que vai começar a desencadear processos históricos. Antigamente, a cada 30, 40 ou 50 anos, se ouvia uma notícia de grande impacto. Mas vocês sabem muito bem que hoje esse tempo já não é mais. Porque hoje, se você acessar o seu celular aí agora, em qualquer site de notícia, você vai se deparar com dezenas de notícias, de acontecimentos, de eventos que estão acontecendo agora mesmo em redor de todo mundo. Ou seja, os eventos estão ganhando velocidade, o tempo está passando velozmente, o tempo está findando, as semanas estão sendo abreviadas, o tempo está sendo abreviado. Você está brincando de ser crente, você está com um pé na igreja e outro pé lá fora. Você vem para um congresso como esse para paquerar, você vem num congresso como esse para ver, você vem num congresso como esse para murmurar. Mas eu quero te dizer, não seja pego de surpresa, não seja pego de surpresa. A trombeta vai tocar. Você pode não estar gostando desta pregação, você pode não ir com a minha cara, você pode não gostar do meu jeito de pregar, você pode estar dizendo: eu queria ouvir outra coisa, eu queria ouvir profecia, eu queria ouvir revelação, eu queria ver chave de carro, de apartamento, eu queria dinheiro na minha conta. Pois eu vim aqui hoje à noite dizer: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. A terra está gemendo, a natureza está gemendo, a terra está se contorcendo de dores, como a mulher que está grávida. A natureza está tendo dores de parto, o espírito geme, a terra geme, a natureza geme, a igreja geme, e tudo anuncia: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Aleluia, 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 aleluia. Arrancaram estas mensagens dos nossos púlpitos, arrancaram estas mensagens dos nossos seminários. Os pregadores, como eu já falei aqui no começo da minha fala, na minha introdução, estão deixando de ser profetas de Deus para serem coaches da fé. Nós estamos vendo uma vulgarização do movimento pentecostal, uma banalização do evangelho e da cruz de Cristo. Mas eu vou dizer aqui hoje à noite, sem medo de errar, eu não vou me calar diante de falsos profetas, eu não vou me calar diante desta bagunça que está acontecendo no Brasil. É tempo de conserto, é tempo de santidade, é tempo de reconciliação. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Desperta! Ora bashere calamandera mai. Aleluia, 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 aleluia. Mas deixa eu correr aqui que eu preciso me adiantar. Em segundo lugar, o que é o fim do mundo? O fim do mundo, em segundo lugar, será precedido pelo surgimento de uma trindade maligna. Será precedido pelo surgimento de uma trindade maligna. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo São Paulo. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. Ouçam o que diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ouçam-me, a besta, o falso profeta, o anticristo, surge como uma trindade no intuito de querer imitar a Deus. Vamos mais, o apóstolo São Paulo, na sua carta escrita a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, Paulo escreve a Timóteo dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olhem para mim, meus queridos irmãos, olhem para mim aqui, jovens da UMADEC. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que primeiro vem a apostasia. A apostasia é um prenúncio da chegada do anticristo. A apostasia é um prenúncio de que o anticristo já está se avizinhando. Paz, meus senhores, não sei se vocês têm prestado atenção, mas nunca se viu um tempo de tanta apostasia, de tantas heresias, como nós estamos vendo nos dias atuais. Eu não sei de onde esses pregadores inventam tanta mentira, tanto oba-oba, tanto blá blá blá, para mexer no emocionalismo, na emoção das pessoas. Eu não vim aqui criticar ninguém, mas é necessário que se diga: pregadores ocos, vazios, cantores ocos, vazios, líderes, pastores, bispos, pseudos apóstolos, vazios, propagadores de apostasia, propagadores de doutrinas de demônios. Eu quero dizer, eu estou orando para Deus mandar um avivamento, e o avivamento que eu quero ver neste Brasil é que Deus vai começar a arrancar a máscara, a capa vai cair. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres, de moças e rapazes comprometidos com a palavra da cruz, com a palavra da cruz. Quem crê nisso, levante a mão para dar glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas vem aí o anticristo, a apostasia, o fim do mundo é precedido por esta trindade satânica: a besta, o falso profeta e o anticristo. Deixa eu ler mais uma referenciazinha aqui com vocês. Capítulo de número 11 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo agora, no capítulo de número 13, perdão, capítulo 11 não, capítulo de número 13 do Apocalipse, versículo de número 11. Ouçam o que diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Agora ouçam: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, e seduz os habitantes, e seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Escuta a igreja brasileira, sabe por que as apostasias estão ganhando espaço? Sabe por que as apostasias estão aumentando, pastor Rogério? Sabe por que as apostasias estão inundando a igreja brasileira, pastor Rubens? Porque nós estamos vendo uma geração viciada em milagres. Vou falar assim, viciada em milagres. Agora pronto,
esse pregador não crê em milagres, só o que faltava. Não, antes de murmurar contra mim, antes de pecar, segura um pouquinho aí. Eu creio em milagres. Este que vos fala aqui é um milagre. Eu sou desenganado da medicina com escoliose que está aqui para quem quiser ver. O médico me disse: você vai andar na cadeira de roda, mas eu estou aqui de pé para a glória de Deus, pregando esta igreja. Eu creio em milagres e estou pregando para uma igreja que é um milagre na mão de Deus. Mas eu não vou me calar. Eu não vou e não posso me calar diante de patifes da fé. Perdão a expressão, mas é isso mesmo. Patifes, canalhas da fé, que brincam com a fé alheia, que brincam com o sentimento das pessoas. Eu não vou me calar. Está aqui, ó. A besta também vai fazer sinais, vai encantar e vai seduzir os que habitam na terra. Por que eu disse que nós estamos vendo uma geração viciada em milagres? Eu costumo dizer que esta é a geração de Herodes. Por que geração de Herodes? Porque Herodes queria ver Jesus operar milagres. Eu te pergunto, quantos milagres Jesus fez na frente de Herodes? Nenhum. Jesus ficou calado, em silêncio, e não fez nenhum sinal perante Herodes. Mas o silêncio de Jesus diz muita coisa. Se diz. Jesus diz muita coisa até calado. O silêncio de Jesus para Herodes queria dizer o seguinte: tome vergonha, rapaz. Deixa de ser cabra safado. Tu é ladrão de mulher, prostituto, assassino de profeta. Matou João Batista por causa que denunciou o teu pecado. E você quer pedir milagre? É o que nós estamos vendo. Não querem consertar com Deus, não querem se arrepender, mas quer milagre. Não querem mudar de vida, mas quer milagre. Cantando a mulher dos outros pela internet, roubando, mentindo, enganando, e quer milagre. Eu quero dizer aqui hoje à noite: o Espírito de Deus opera. O Espírito de Deus opera. O Espírito de Deus opera. Aleluia, 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 aleluia. Igreja de Cuiabá, igreja do Mato Grosso, o Madecre, estes são os últimos congressos, estas são as últimas pregações, estes são os últimos cânticos. O que há de vir virá, e não tardará, não tardará. Jesus Cristo voltará. O fim do mundo, em terceiro lugar, será precedido por dois grandes momentos históricos: princípio das dores e grande tribulação. Perguntaram para Billy Graham, o maior evangelista do século 20, início do século 21, porque ele morreu há 2 anos. Ontem, inclusive, fez 2 anos da morte de Billy Graham. E perguntaram a Billy Graham: a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Sabe o que foi que Billy Graham respondeu? Irmão, se você não estiver preparado para enfrentar a grande tribulação, você também não está preparado para subir no arrebatamento da igreja. Então fica preparado. O que vier primeiro você enfrenta. Nós, assembleanos pentecostais, todavia cremos que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Hoje. Quantos podem levantar a mão e dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus? Mas o que será a grande tribulação? A grande tribulação será o juízo de Deus. Será a ira de Deus que será derramada sobre todos os habitantes na face da terra.
Escapa-te por tua vida. Você está preparado? Você está preparada? Escapa-te por tua vida, porque o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus está chegando. Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 11. Vou encerrar já vou encerrar. Mas veja aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles, e quem é que pode suster-se? É esse o dia que está chegando. A tempestade está chegando. As trevas estão para cair sobre a terra. O juízo de Deus está chegando. Haverá um dia de prestação de contas. Ei, para aí onde você está. Haverá um dia de prestação de contas. Esse grande dia da ira de Deus é o que a Bíblia chama de grande tribulação, quando serão derramados todos os cálices da ira de Deus, vingando a morte de toda criança que morreu de fome em campos de refugiados. Ouçam-me, senhores e senhoras, fiquem sabendo que o dinheiro que era para merenda escolar das crianças pobres e foi desviado e depositado em uma conta num banco da Suíça, ou desperdiçado em um cassino em Mônaco, Deus vai requerer. Haverá um dia de prestação de contas. Ele vai requerer do traficante a droga que ele distribuiu nas nossas ruas e viciou os nossos jovens. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer do cafetão a vida de toda a prostituta que ele destruiu. Deus vai requerer dos grandes bancos do mundo as suas burras cheias de dinheiro, às custas da miséria do povo. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer dos grandes laboratórios do mundo as epidemias de AIDS que está matando os africanos, e eles não fazem nada para aliviar a dor dos africanos que sofrem. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai requerer todo adultério que nunca foi confessado, todo aborto ele vai requerer. Haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai chamar juiz, prefeito, senador, deputado, presidente da república, todos serão chamados a uma prestação de contas. Políticos corruptos deste país, continuem roubando, roubem mais. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, pratique mais justiça. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. Então, políticos corruptos desta nação, é claro que eu não vou generalizar também, mas se a carapuça servir para você, políticos corruptos desta nação, continue roubando, roubem mais, zombem dos pobres, continuem fazendo leis injustas para oprimir o pobre, para matar o velhinho na fila da Previdência. Continue. Eu sei que esse negócio de lava-jato não vai dar em nada mesmo. Aqui no Brasil esse negócio de corrupção política termina em volta de uma mesa mesmo, farta
de pizza, com muita gargalhada, risada e zombaria do pobre. Continue, mas haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. O juízo de Deus vai chegar. Ele vai chamar grande e pequeno, preto e branco, feio e bonito, sacerdote, prefeito, juiz, rei. Todo joelho vai se dobrar perante ele. Haverá um dia de prestação de contas. Aleluia, 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 aleluia. Eu prego como se fosse a última vez. Eu prego como se fosse a minha última pregação. Eu prego como se Jesus fosse voltar agora. Eu prego como um louco. Eu prego como um doido. Haverá um dia de prestação de contas. Ei, de calabachei de remahas. Haverá um dia de prestação de contas. Deus vai requerer toda a mentira que foi dita de cima de um púlpito. Deus vai requerer de grandes líderes religiosos que brincaram com a palavra de Deus em cima dos púlpitos. Deus vai requerer de pregadores que, perdão a expressão, mas pregadores que abusaram da noiva do Cordeiro, cantores que abusaram da noiva do Cordeiro. Haverá um dia de prestação de contas. O juízo de Deus vai chegar. Assim como as nuvens anunciam as grandes chuvas, assim como os ventos anunciam a grande tempestade, assim também os sinais estão nos mostrando que tudo está se cumprindo, que o tempo está acabando, que o juízo de Deus está chegando. Escapa-te por tua vida, te cubra com o sangue do Cordeiro, te joga aos pés da cruz, confessa-te diante de Deus, diga: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Escapa-te por tua vida. Igreja, levante a mão, igreja, e diga: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. O fim do mundo em quarto lugar. E eu termino aqui. Havia outros pontos aqui para compartilhar com vocês, mas já deu. O fim do mundo em quarto e último lugar será precedido pela volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu vou pedir que você fique em pé comigo agora. Todos fiquem em pé comigo. Levante-se dos seus lugares aí agora onde você está. Esses irmãos que ainda ficaram aí sentados nesses assentos, aqui à minha esquerda, aqui à minha frente, aqui à minha direita, onde está aqui a Almadec. Pegue a Bíblia, abra a Bíblia, na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, eu vou terminar. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo de número 17. E quando eu terminar de ler o versículo 17, eu vou pedir que toda a igreja,
principalmente você que está com o seu coração ardendo aí e que crê nesta palavra, eu vou pedir que você levante a sua Bíblia para o céu. E nós vamos num brado de vitória, num brado, num só coral da noiva que vai cercar a grande mesa. Nós vamos levantar a Bíblia e vamos dizer: Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Combinado? Eu leio do 13 ao 17. E quando chegar no versículo 17, todos nós vamos fazer isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Toda a igreja: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. O alarido de Deus nós vamos ouvir. Ele virá com alarido, voz de arcanjo. A Bíblia fala apenas de um arcanjo que recebe o nome de Miguel, e ele vai reforçar este grito de guerra. O primeiro grito que já foi dado, o primeiro alarido, ele vai reforçar, e ele vai dizer: deixa que os mortos saltem da sepultura. Deixe que a sepultura seja derrotada agora. Deixa que o corruptível se revista de incorruptibilidade, que o mortal se revista de imortalidade. Então nós vamos zombar da cara da morte. Jesus vai arrancar a morte do seu trono. Jesus Cristo é vencedor. Jesus Cristo é vencedor. A igreja estará com ele. A igreja estará com ele. A igreja estará com ele. Quantos aqui têm esta esperança? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Toda a igreja, toda uma decre, levanta a mão, levanta a mão. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Aleluia, 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 aleluia. Eu fui criado com esse tipo de mensagem. Eu fui criado com esse tipo de mensagem. Não tinha esse negocinho de olha pro irmão, pega na mão dele, determina, decreta, bata o pé, levanta a mão, abre a mão, fecha a mão. Não tinha isso não. Os meus pastores, que alguns deles eram até analfabetos, nem sabia ler, mas pregava dia e noite: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a minha pregação. Ah, mas você está atrasado, você está fora de moda. E daí que eu estou atrasado? E daí que eu estou fora de moda? Eu estou esperando a Jesus voltar. Eu quero ouvir o toque da trombeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir que você pegue a mão da pessoa que está ao seu lado agora. Pegue a mão deste irmão, desta irmã, deste crente, deste homem, desta mulher que está ao seu lado. Levante as mãos unidas para os céus. Levante todos, as mãos unidas para os céus. Clamem agora comigo: Maranata, Maranata. Vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Vem hoje, vem esta noite, vem no congresso da Umadeb, da Umadecre. Vem Jesus, vem, nós te aguardamos, nós te esperamos. Clame, 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 e receba agora o poder, a glória, a Shekinah de Deus agora.
Se você está afastado do Evangelho, se você está afastado de Jesus,